Planejar e fazer as compras de supermercado, preparar as refeições da semana 3 vezes ao dia da família toda. Cuidar de todas as coisas que envolvem a manutenção da casa e também administrar a rotina dos filhos, escola, esportes, roupa, alimentação, saúde. Todas essas tarefas são, num geral, atribuídas a mulheres, de forma presumida, automática. E apesar de serem tarefas muito trabalhosas e demandarem muito tempo e atenção, não são vistas realmente como trabalho, não são remuneradas. As famílias que têm melhores condições financeiras contratam ajuda, sempre de outras mulheres. Se as mulheres das famílias de classe média já são sobrecarregadas nas funções diárias familiares, isso é muito mais agravado com as mulheres de classes mais baixas, que assumem a carga de administrar 2 casas e só podem cuidar da sua própria família depois que já cuidaram da família dos outros. Também são atribuídas às mulheres, profissionalmente ou não, as funções de cuidado. São as filhas e noras que cuidam dos pais idosos, são as mães que faltam no trabalho quando os filhos adoecem, e são as mulheres que se afastam dos seus empregos quando os bebês nascem. Isso tudo faz com que o mercado de trabalho prefira contratar os homens e que evite empregar mulheres jovens que não tiveram filhos ou que têm filhos pequenos. Os homens que participam e dividem as funções domésticas de modo mais presente são vistos como os príncipes encantados do século XXI, e as suas companheiras enchem a boca para dizer: "Nossa, mas ele me ajuda muito", sem perceber que não se trata de ajuda. Sem compreender que a frase "ele me ajuda" pressupõe que ele colabora com funções que são dela, quando, na verdade, a gente deveria estar falando em uma divisão de funções mais justa e igualitária. As mulheres entraram em massa no mercado de trabalho, conquistaram direitos sociais e clamam ainda por igualdade em todas as esferas. Mas muitas não se atentam para o fato de que estão cada vez mais sobrecarregadas, porque se hoje nós podemos exercer funções que antes eram exclusivamente masculinas, as funções consideradas femininas continuam todas nas nossas costas. Não é à toa que seguimos cada dia mais exaustas. Precisamos falar sobre o trabalho invisível das mulheres, sobre a divisão sexual do trabalho e sobre a carga mental extenuante que a gente tem carregado. E aí, quem sabe, encontrar formas mais justas de dividir funções. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com um novo programa essa semana e para falar de Dia Internacional da Mulher, nós escolhemos hoje fazer o nosso primeiro programa com uma convidada ao vivo, já falo quem é. Antes de começar, só queria lembrar que nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo aberto no Apoia-se, onde você que gosta do nosso trabalho quer fomentar mais essas ideias e levar os nossos diálogos mais longe, podem nos ajudar assinando através do Apoia-se, que é apoia.se/convite para ser adulto. Nós temos também um grupo do Telegram, onde a gente consegue se comunicar melhor, a gente manda conteúdos complementares e, principalmente, conhece a nossa comunidade, consegue trazer mais vozes aqui para o podcast. Mas sem mais delongas, estamos aqui hoje... Vamos apresentar! Uhul! Toda estreia deixa a gente nervosa, né? A nossa estreia tendo uma terceira pessoa na mesa. E a gente escolheu, né, uma pessoa que tem cadeira cativa aqui no podcast. Daniele Silveira Tavares é advogada, especialista em Direito do Trabalho, mestre em Direitos Humanos, dona de uma das melhores bibliotecas feministas dessa cidade. Inclusive, se você tiver com um livro da Dani aí, devolve pra gente poder estudar mais. Pra gente ter acesso. Pra gente ter esse acesso. E a Dani também tá exausta. Gente! Sou eu aqui de novo. Eu sei se tá se perguntando de novo ela. Sim! Eu tô muito feliz com esse convite. Eu achei lindo quando a Ali falou isso. Eu falei, eu também quero falar isso de novo
quando eu aparecer, que é: eu amei esse convite de participar desse podcast predileto. Eu queria dizer que eu tô super nervosa, então, ouvintes, por favor, me perdoem, eu não sou profissional, eu fico nervosa, eu quero falar tudo, então vamos aí, elas vão me traduzindo, vai dar tudo certo. A gente tem experiência de vários anos te traduzindo, acho que vai dar tudo certo. Eu acho que a gente pode começar explicando um pouquinho melhor o que foi a sua pesquisa, né, do mestrado e o que é a divisão sexual do trabalho na prática, assim, no dia a dia. Então, eu comecei a pesquisa querendo estudar sobre as mulheres nos cargos de alta gestão, porque quase não temos, né, um número super pequeno. E enquanto eu estava estudando sobre isso, eu fiquei tentando descobrir ali qual o nervo principal ali do que causava esse desequilíbrio, e toda hora que eu ia fazer pesquisa, ia ler e tudo, eu caía sempre, claro, obviamente, na questão da criança, né? Dos cuidados, do trabalho que a família e a rotina e a sociedade se estabelece. E aí, então, a minha pesquisa foi voltada para isso, foi para estudar a divisão sexual do trabalho, mais no dia de hoje, e ligada, então, à licença maternidade, à licença parental e à licença paternidade, né? Eu fiz um comparativo, um estudo de pesquisa sobre essas 3 licenças e como elas estão sendo, né, realizadas, implementadas hoje em dia em outros países. E aí, sobre divisão sexual do trabalho, que é legal para a gente colocar, para trazer, é que sempre existiu divisão, né? Sempre teve uma divisão sobre o que cada um vai fazer, sobre as atividades que eram feitas. Então, desde os primórdios, quando éramos ainda nômades ou depois nas outras sociedades, essas divisões, elas não tinham peso hierárquico, talvez como a gente vê mais hoje em dia, né? Antigamente, talvez nas pesquisas, dizem que muito antigamente não vai ter essa diferença, vai ter a diferença de atividade, mas todas elas vão ser importantes para aquela comunidade sobreviver, iguais. Exatamente, porque antigamente precisava de toda ajuda para sobreviver, e depois tem estudos na época do sistema feudal, por exemplo, mulheres eram donas de açougue e trabalhavam com essas profissões que hoje são conhecidas de homens. E aí que, com essa modificação da Revolução Industrial para o sistema capitalista que a gente conhece hoje, e o modelo de sociedade, né, que a gente vive, a gente viu essa distinção entre atividades que são só de mulheres e atividades que são só de homens. E aí, além de ter essa distinção, as atividades feitas pelas mulheres foram consideradas inferiores, não são remuneradas e não são valorizadas e são consideradas invisíveis, né? Como foi falado no lindo texto de início. Por exemplo, as atividades sempre consideradas de mulheres foram atividades de serviços, né, em detrimento das atividades de produção. Então, as que produzem, de criação, sempre ficavam com homens, enquanto que as de serviço, de enfermagem, me ajudem a lembrar. De limpeza, de cuidado, também, né? De cuidado. Cuidado de criança e cuidado de idosos, das pessoas que não estão ativas produzindo na sociedade. Sim, então... E dos cuidados da casa também, né? Os cuidados da vida privada, todos delegados. Isso foram colocados a encargo das mulheres, e sem que isso fosse colocado na conta financeira das famílias mesmo, assim. Isso foi colocado como naturalmente das mulheres, como se isso fosse de um gosto feminino pela casa limpa, pelo cuidar dos filhos, de uma aptidão biologicamente feminina, né? E aí isso não entra no valor econômico, isso não entra na conta econômica, assim, não é considerado como trabalho remunerado, como um trabalho que deve ser pago. E nas classes mais altas, quando as famílias têm o dinheiro para pagar por esse trabalho, no Brasil esse trabalho é muito barato, tem em outros países que ele é muito caro, a gente estava falando disso antes de gravar, né? No Brasil, que esse trabalho é muito barato, esse trabalho é delegado para mulheres também, 99% das vezes mulheres, de classes mais baixas, que ficam mais sobrecarregadas ainda por estarem nessas funções, né? Por serem relegadas a essas funções, que são tidas como menos importantes na sociedade. A gente um amigo contou essa semana uma história que eu achei super legal pra trazer, que era de uma amiga que tá morando na Dinamarca, e ela é super jovem, super pra frente, super envolvida nessas pautas, e enfim. E ela tem uma filhinha pequena, ela foi deixar no colégio, na creche, né, de criança pequena, e quando ela deixou,
na salinha, tipo, a filhinha dela tem uns 4 anos, eram 2 caras enormes, todos tatuados, com um brincão, alargador, e ela falou assim, tipo, meu Deus, essa é a tia com quem eu vou deixar a minha filhinha. Tipo, pra ela também foi super difícil, e depois ela teve que pensar e falar, opa, que legal, que diferente, né? E lá ela não tem condições de ter babá, porque é outra realidade, né? E a imagem que vem na nossa cabeça automaticamente é que quem cuida dessas crianças pequenas, tanto no âmbito privado, na casa, quanto na escola, no público, vai ser uma figura feminina, né? Você tá esperando uma figura feminina, uma tia, uma professora. E ao mesmo tempo um backstage, assim, né? Eu fico pensando, a gente viu isso em algumas matérias ao longo do último ano, que as mulheres são a linha de frente da pandemia. Que as mulheres são a maioria das enfermeiras, são a maioria das faxineiras, das funcionárias no apoio dos hospitais. E é um trabalho que não é reconhecido. Ninguém agradece as heroínas faxineiras do hospital, entendeu? Ninguém agradece as heroínas cuidadoras de idosos. Os trabalhos dessas mulheres são invisíveis, elas são super expostas a riscos, especialmente, né, no cenário de pandemia. No Brasil, a primeira pessoa a morrer de coronavírus foi uma empregada doméstica, que pegou a doença da sua patroa, que veio da Itália, o que é muito representativo do Brasil, né? Muito Que Horas Ela Volta. O filme, né, maravilhoso, da Regina Casé. Maravilhoso, da Regina Casé. Então, é um trabalho que sustenta a sociedade, que o mundo não vai em frente se não for isso, se não tiver alguém cozinhando o almoço, se não tiver alguém cuidando das crianças, se não tiver alguém levando as crianças no médico, mas é um trabalho altamente invisibilizado. Sim, a ideia aqui do programa é justamente falar, né? A gente já entrou quente, já começou a falar, mas dessa divisão sexual do trabalho, explicar esse contexto também para a gente entender como que isso está fazendo efeito no nosso dia a dia hoje. E o que a gente pode fazer a partir de agora, né? A partir da realidade que está posta, com uma pandemia no meio, porque acabou levando para novos caminhos, a gente regrediu. Os direitos das mulheres sempre regride, não só das mulheres, mas de todas as outras minorias, de qualquer minoria perde direitos em qualquer época de crise, guerra, pandemia. Então, a gente está passando por um momento aí que, assim, é a corda bamba para manter os direitos que a gente já tinha conquistado, né? Sim. Isso que a Flor falou da pandemia, então, além de ser a linha de frente, tem a questão também que ela foi a primeira a ser impactada também com a pandemia, por 2 motivos. Por ser a área também mais impactada economicamente, então a área de serviço, a área de festas, essas áreas atingiu todo mundo, atingiu homens e mulheres, mas esse setor era majoritário de mulheres também. E por conta das atividades de casa, como fechou a escola, quem que ia cuidar dessas crianças, né? A presunção de que o dever de cuidar dessas crianças é das mulheres. Então teve muita mãe que teve que pedir demissão, porque não tem o trabalho não remunera o tempo que precisa as crianças agora precisam dela. O trabalho né? dela vale menos, o trabalho Exatamente. do marido geralmente vale mais, porque ele ganha mais, porque ele estudou outras coisas, porque socialmente o status do homem costuma ser maior nas famílias, né? A renda maior ainda é dos homens estatisticamente. Então, sempre sobra para a mulher largar o trabalho dela e cuidar da casa e renunciar, né? Sim, é porque os homens sempre puderam, olha, eu e os sempre, né? Mas historicamente, para a nossa sociedade atual, os homens, eles podiam agir em nome próprio, né? Podem agir por interesse pessoal. Eu trabalho, quero ganhar mais dinheiro e esse é o meu interesse pessoal. E a mulher, ela vai para o mercado de trabalho ainda que por um interesse coletivo, que é assim, esse é o melhor para a minha família, isso vai ser o melhor para o meu filho, ou eu preciso de dinheiro. Normalmente é isso, eu preciso me sustentar. E essas decisões acabam sendo tiradas do direito dela de agir em interesse próprio. Então, tá na pandemia, alguém vai ter que perder o emprego aqui nessa casa, vai ser o dela que vai arrebentar, não vai ser o dele. Porque já ganha menos, né? Já ganha 30% a menos, já não tem a noção de que tem que sustentar uma casa, porque o salário também base foi calculado de início nessa questão de que o homem precisa sustentar uma família. Então, vamos fixar o salário mínimo que um homem precisa para sustentar uma família. Então, o salário da mulher, a princípio, era só complementação, né? Na ideia, quando acaba a guerra, começam as mulheres a trabalhar. E aí, a gente viu essa outra modificação também, que então a mulher pode entrar no mercado de trabalho, mas aí é como se fosse um favor que estivessem fazendo para ela. Então, a gente... Você pode fazer seu trabalhozinho aqui, mas eu vou remunerar mal. E aí, assim, você não vai poder fazer greve falando que você tem filho para cuidar. Então, as pautas
lutas das mulheres no início dos trabalhos era, na verdade, tentando reivindicar melhorias para igual ao homem, né? Não podia ter uma reivindicação totalmente feminina, mulher. Era a reivindicação dos homens. E o mercado de trabalho, ele foi pensado para os homens, né? Ele é estruturalmente, hoje, o mercado de trabalho, a gente encontra um mercado que é masculino. Isso que a Dani falou das estatísticas, do número de mulheres que nós temos em cargos de liderança no Brasil, é um negócio, assim, absurdo a diferença. Então, assim, as pessoas falam, não, mas aqui a gente tem um número igual de homens e mulheres. Mas aonde que está esse número? Está nas profissões de bases. E dentro das empresas, as mulheres, elas podem galgar o que elas quiserem. Vai chegar um momento que elas vão olhar para o lado e vão falar, daqui eu sei que eu não passo, porque não tem nenhuma outra mulher. Nunca teve nenhuma outra mulher desse nível que eu estou para cima. E aí isso, algumas vezes, tem empurrado muitas mulheres para o empreendedorismo, ou elas ficam realmente estagnadas a partir de um determinado ponto, porque não tem oportunidade de crescer. Ou ter que fazer a escolha, né? De cortar os vínculos saudáveis de família, amigos e ser presente sociais, na vida dessas pessoas, né? Sociais. Ou não, ou me tornar na figura do executivo que não tem tempo para nada, que não consegue ver os filhos, que vê à noite para o dinheiro e para o poder, né? Mas né, você tem que fazer essa escolha, senão você não consegue, né? E aí, vendo por esse lado do papel que cada um representa, e aí quando a gente vai estudar também, a gente vê que modifica muito a cobrança do papel da mulher, né? Então, tipo, antigamente, as crianças, elas estavam afastadas da sociedade. Isso há muito tempo atrás, né? Se a gente tá falando, sei lá, Flor Quebra com Data, sou pisciana, eu vou chutar assim, 1300 e não sei o quê. Não, Daniele, volta, não é esse momento. Não, a gente vai falar isso é 1800, né? Alguma coisa. Isso, pré-revolução industrial, exatamente, ali, as sociedades europeias. Isso, que as crianças eram, tipo, jogadas na sociedade para serem criadas por outras pessoas, não pelas mães, não por outras mulheres, claro, ou seja, permanece essa questão do gênero, mas com mais questão de classe social, né? De classe social muito maior. E aí, a mãe que não precisava cuidar, passa então a precisar, assim, a gente precisa fazer uma campanha que a mãe cuide dessa criança, para que essa criança viva mais tempo, vá mais longe e possa ser o produto que hoje a gente conhece nesse século XXI, né? Que é a pessoa que cresce, trabalha, produz e que compra e que está inserida nessa sociedade. Então, precisava de uma mãe que criasse, né, criasse essa criança dentro dessa sociedade. Então, entra esse trabalho de criar uma criança, ensinar os comportamentos sociais, que a gente acha que é pouco, mas não, é muita coisa. A criança, aliás, o ser humano... Nasce um animal selvagem. O ser humano não é nada sem cuidados, né? Exato, nasce um animalzinho. Exato. É isso que fala, assim, que o homem criou tudo, que a mulher não participou da sociedade. Isso eu vi do Maria Vai com as Outras, inclusive, um podcast da Piauí, maravilhosa, da Branca, que falam que as mulheres não participaram da sociedade, não tiveram nenhuma contribuição. Aí ela fala assim, não nenhuma contribuição, só o ser humano que criou. Só a porra do ser humano que criou a luz, só a porra do ser humano. Entendeu? O homem que criou a luz foi a mulher que criou ele. Não foi um animal... Energia elétrica foi a mulher que criou aquele homem. Foi uma mulher... Adam Smith foi uma mulher que criou aquele cara. Exatamente. É isso que a gente tem que pensar, eu acho, né? Por trás de um homem sempre tem uma grande mulher. Esse ditado não é por um acaso. É uma plena verdade. Alguém cuidou. E a chance errado é que seja visto por trás, né? É que a gente use essa colocação de por trás, entendeu? Sim, e continue perpetuando isso. Porque que não é lado a lado, né? Essa é a ideia que a gente tem que justamente combater. De que um homem precisa de alguém para estar atrás, né? A própria divisão das atividades dentro das empresas hoje também é dividido mais ou menos assim, o que é função do homem, o que é função da mulher. E as mulheres estão com as funções de cuidado. Então, elas vão trabalhar desde a faxina, da limpeza, do cafezinho, mas elas também vão ser as assistentes, as melhores recepcionistas, as secretárias. O RH, que vai conversar com o pessoal. O RH, eu, por exemplo, gente, eu tenho uma história, eu já devo ter contado, se eu não contei aqui no podcast, no Instagram, em algum lugar eu já contei, mas eu vou contar de novo. Que quando eu era gerente de RH, eu trabalhava com uma grande amiga minha e ela era gerente de operações.
E aí, a gente fazia muitas seleções juntas e já estávamos, assim, muito engrenadas e eu não pude participar de uma entrevista com ela. E era uma entrevista para um cargo de liderança que ficaria abaixo dela, para um supervisor de operações. E aí, eu falei, você pode fazer sozinha? Eu não vou poder entrar contigo. Ela falou, não, imagina, sem problema. Foi lá, entrevistou o cara, fez todas as perguntas, perguntou sobre a operação, sobre a carreira dele. Ele falou assim, e quando que eu vou falar com o responsável do setor? Daí ela disse... Sou eu a responsável do setor. Ele falou, que você tem cara dessas pessoas de RH. Nossa. Não dá nem pra entender o que a pessoa quis dizer, né? Assim, tipo, a gente senhor. não ficou ofendida. Nem ela, sendo desconsiderada a chefe dele, nem eu, que era a chefe do RH e ter cara de RH. Porque que se foda, ficou desempregado, entendeu? Exatamente. Mas isso a gente sabe que é isso, que essa é a realidade do mercado. É tão estrutural que a pessoa não fala pra ser babaca, entendeu? Não, ele acha mesmo que uma mulher, entendeu? Sei lá, que usa um brinco, que é delicada, ela necessariamente ela é uma mulher que ela é boa para cuidar dos sensíveis, das pessoas, do RH, e que não dá conta do trabalho do braçal, do duro, de uma operação, do racional, entendeu? E aí as mulheres no mercado de trabalho se masculinizam. Sim. Vão de blazer. E o trabalho de cuidado ser visto como um trabalho fácil, né, gente? Vá a merda, né? Pelo amor de Deus, vai lavar uma privada, entendeu? Vai trocar uma fralda. Exato. Não, De uma criança ou de um idoso, entendeu? Sim, vai limpar uma empresa, por exemplo, né? Igual vai sim. limpar um galpão gigante, você ter que limpar. Não, sim, e é muito legal porque essa discussão, ela começa então, por causa dessa divisão, ela começa mulheres falando, mas por que estão dividindo desse jeito? E aí, para usar o gênero, quando ela traz a palavra gênero para discussão, eles começam então a questionar e a perceber essas construções sociais em volta do sexo. E aí a gente avança nos estudos de sexo também e de repente a gente se encontra agora discutindo sobre teoria queer, sobre o fato da gente só ter homens e mulheres e quem sabe a gente não estaria numa sociedade com outros, inclusive, sexos a gente só e tá outras falando nesses dois, classes, nessas duas possibilidades, né? Então, assim, é muito louco pensar como o gênero, uma palavra, abriu uma caixinha para uma discussão muito maior. Uma discussão de prisão mesmo, de comportamentos, de se esperar comportamentos, né? Então, se esperar que a menina vai ser delicada, esperar que a menina vai ser mais que a filha vai amorosa. cuidar dos pais, que eu tenho filha para cuidar de mim quando eu estiver velha. Na verdade, a gente está percebendo que a gente cria, né? Que a gente criou mulheres para cuidar, para serem cuidadoras, para serem sensíveis, para prestar atenção nos outros, né? Enquanto a gente criou os homens para prestar atenção em si e construir aquilo que ele tivesse sonho, porque ele foi livre, né? O homem é o livre, não tem. Hoje é dia 9 que a gente está lançando esse programa, 9 de março. Imagina, ontem quantos grupos de WhatsApp que rolou aquele figurinha com uma rosa escrito, hoje é o dia das flores delicadas, maravilhosas, que são essas mulheres que cuidam e que, né, são as nossas mães e filhas. É sempre num lugar onde a mulher é colocada como incapaz do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista prático, a mulher não tem capacidade. Em compensação, do ponto de vista emocional, pode socar. Soca trabalho emocional aí que elas aguentam. E aí, outra coisa também que eu trouxe, assim, que eu achei bacana pra gente destacar, é que, assim, uma das coisas bases, assim, que ficava de fundo, né, dessa divisão, então, do trabalho também, era uma separação entre o mundo público e o mundo privado. Então, aquilo que acontece dentro de casa, aquilo que acontece na nossa vida, entre os nossos entes, não fica pública, acontece em casa, fica em casa. E aquilo que é da sociedade, aquilo tem que ser resolvido por toda a população, era uma outra esfera, e isso sempre foi muito separado. E isso favoreceu essa hierarquização entre os sexos e essa distinção, essa construção dessa sociedade em cima desse trabalho não remunerado. Porque a violência é o mais fácil de visualizar isso, né? Então você bate na sua mulher em casa, se ela não pode falar, se ela não pode levar isso para lugar nenhum, nunca ninguém vai ficar sabendo e vai falar sobre isso. E no mercado de trabalho, a gente percebe isso porque o papel mãe não pode ser levado ao trabalho nunca, né? Então, a mãe não pode falar que tem filho, você não pode falar que tá doente, você não pode porque isso é uma fraqueza, você não pode, e o homem fica blindado disso.
Então, uma coisa legal que as feministas e muitas pessoas estudiosas defendem é que a gente precisa misturar mais esse privado e esse público, que esse coletivo precisa ser um pouco mais horizontal também, né? Então, que olhando como uma criança, ela é um bem da sociedade inteira, porque ela é a renovação de uma sociedade, todos nós estamos e vamos nos beneficiar pelas crianças, ainda que ela não seja minha, é aquela criança que vai trabalhar quando eu me aposentar, por exemplo, né? Ela que vai render para a sociedade como um todo precisa olhar a criação desse filho, da mãe, de uma forma mais coletiva. E no trabalho isso fica também bem legal. Então, as empresas que têm condições, terem programas, né, de ajudar a mãe, tem que sair para buscar o filho, ou ter lugar para deixar o filho no trabalho enquanto ela precisa terminar alguma coisa, ter um ambiente para a criança brincar. Ter uma estrutura, né? Exatamente. Ser mais permeável à vida familiar, à vida E claro, o que a gente espera é que o pai divida essa atividade. Foi isso que eu cheguei à conclusão na minha pesquisa, que uma licença parental por si só, ela não resolve... A licença parental seria a licença para os dois. Isso, a licença parental é quando você une um período grande e esse período ele vai ser os primeiros dias entre os primeiros dias da vão mãe, ser obrigatórios da mãe, dividido... uns dias obrigatórios para os pais e o resto liberado. Exato. O casal escolheria essa divisão. Exatamente. E aonde que tem isso? Quais países? Então, são poucos os países que têm isso, né? Mais os países nórdicos, né? Então, os países tipo Finlândia, Dinamarca, Suécia, esses lugares. Mas o que foi visto também, né? A gente agora tem já na Itália, na Espanha, em vários outros... França, acho que já tem também. Mas o que eu vi na pesquisa, tem inclusive uma pesquisa super legal feita pela Câmara aqui dos Deputados, que às vezes a gente não sabe o que eles fazem. E olha aí, foi um trabalho super legal. Cláudia, não lembro o sobrenome, mas depois eu vejo para colocar. Ela mapeou todos os lugares que tinham a licença maternidade, a licença paternidade, a licença parental no Brasil, em todos os países que ratificam a ONU. Então, todos são 180 e alguma coisa, né? Então, eles mapearam. E aí, o que você percebe é que nos países em que tem licença paternidade pequena, como no Brasil, de 15 dias, e uma licença maternidade de 90, os outros dias da licença paternidade acabam sendo usufruídos pela mãe, ou pela avó, ou pela tia, nunca por um homem, né? E nos países em que a licença paternidade é maior, tipo de 60, 90 dias, a parental também é equilibrada, porque se entende, muda a figura do papel do pai também. Se não mudar o papel do pai, não muda. Não adianta você aumentar a licença e colocar uma licença parental se você não estimular uma paternidade mais presente. Exatamente, né? Não tiver essa figura presente na sociedade. Porque o que né? vai acontecer é esse tempo sobrar para outra pessoa da família, se a gente não puxar de volta esse pai. Se a gente não fizer justamente isso que você fala também, do permear o público e o privado, né? Isso a gente viu muito na pandemia nos Zooms, nas reuniões de crianças interrompendo, um cachorro latindo, um gatinho que pula na frente da câmera, que faz humanizar esses profissionais, homens e mulheres. Então pode ser um CEO, pode ser assim um ministro do STF. Ele tem vida no privado. E a gente, né, socialmente, e essa estrutura que a gente vive hoje... Que nos desumaniza, né? Desumaniza completamente. E aí imagine uma mulher que é mãe desumanizada, não podendo aparecer com uma olheira, sendo que ela teve que virar à noite. E muitas dessas mulheres, né, que são mães solos, só de pessoas sem o registro do nome do pai no Brasil tem milhões, mas imagina as pessoas que têm o registro do nome do pai, mas nenhuma participação, né? E nunca é capa de revista ou capa de Instagram legal dizendo assim, essa mãe maravilhosa, guerreira, cria essa criança sozinha. Mas quando é um pai, tem notícia na internet de todas as revistas e todos os Instagrams e todos os veículos noticiam. Agora, se for noticiar todas as mães solos... Todo pai que tem filho bota foto com a criança no Tinder, entendeu? Vai a mãe colocar foto com a criança no Tinder pra ver se vai pegar alguém. Já fizeram esses vai testes. Achar legal, vai achar horrível, vai falar, essa pessoa só pensa na filha. Essa mãe que não pensa em outra coisa, só na filha. Não, a mãe, ela perde o seu valor social. E elas julgam, tipo, se você tá muito ficcionada no seu bebê e tá tudo bem, eu sou ficcionada na minha gata, eu tenho trocentas fotos do olho da minha gata, dá licença? E aí as pessoas ficam, você só pensa... Não, calma. Não tenho culpa se o homem tá ficcionado no videogame dele, tá cada um viciado nas suas coisas. Vamos deixar os nossos vícios em paz. Sim, e as mães, elas perdem, né? A gente, falando aqui do nosso recorte, somos 3 mulheres que não têm filhos, que pudemos fazer essa opção de vida também, que, né, cada uma... E que fizemos mesmo essa opção até aqui. Fazem né? escolhas, né? Mas que entende o peso, inclusive, de, por exemplo, de escolher não ter. Do tipo assim, a gente não escolhe não ter
porque eu não quero ter uma criança porque eu acho que filho não é legal. Não, é porque talvez eu não tenha o tempo, não é nem tempo, porque eu sei que ninguém tem tempo, todo mundo eu arranja. não esteja pronta para exercer o papel que a maternidade nos impõe. Exatamente. Pra bancar... Obrigada pela tradução. É isso que a gente faz bastante. Pra bancar o peso social da maternidade, né? Que é o peso de realmente criar aquela criança. Isso, porque eu sei que vai ser minha. Não vai ser do pai. O peso de ser pai é muito diferente do peso de ser mãe. Então, eu não tenho essa responsabilidade, então, e eu, assim, pesa. Às vezes eu penso, puxa, se o sistema me proporcionasse isso, eu teria, com certeza absoluta. Não, ser pai deve ser incrível. Ser pai também. Deve ser ótimo. Agora, ser mãe, eu acho que a história é diferente. Ainda mais podendo, assim, exercer essa paternidade romântica que os homens exercem hoje, entendeu? Porque aquilo que a gente falou no texto, os homens que cuidam, que são pais presentes, eles são os príncipes encantados Rodrigo do século Hilbert. XXI. Sim. A gente conhece várias jovens famílias nessa situação, né? Que o cara, se ele é um pai mais presente do que o padrão, especialmente porque o padrão dos pais, nas gerações passadas, então nem se fala, né? Tipo, só pai merda. Se por mas, padrão tadinha, o cara já é um pai... O ser humano era mais merda, né? O ser humano era mais merda. Com todo respeito ao ser humano daquela época. A gente não tá bem também, mas não, as estruturas sociais eram ainda... Vamos traduzir bem bonito. As estruturas sociais eram ainda piores do que hoje em dia, apesar dos pesares. Mas eu tava falando assim, se hoje o cara é um pai mais presente do que o padrão, do que os homens à volta dele, se ele lava uma louça, se ele brinca com os filhos, se ele faz uma comida, pronto. Ele é o alecrim dourado da desconstrução. Ele é o pai herói, entendeu? O exemplo, simplesmente porque ele se aproxima um pouco mais do número de coisas que a mulher dele faz. A mulher dele é uma mulher normal. Isso. Entendeu? E é engraçado, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente comentou enquanto a gente estava preparando a pauta. Os homens que fazem hoje em dia trabalho doméstico, que se propõem a ter uma divisão na relação mais igualitária, né? Tentam fazer isso, eles ainda querem o biscoito deles. Eles, tipo assim, são maravilhosos, viu, amigos? Um beijo. Eu sei que vocês, homens que chegaram até aqui nesse episódio, com certeza... Se você, homem, tá nos ouvindo até agora, você já é ótimo, com certeza. Você já tá num pacote aí de um homem que faz e tal, mas o homem que lava uma louça, que tira um lixo, que passeia com o cachorro, que cuida do filho, ele quer palmas. Porque ele não via que tinha que fazer esse trabalho e agora tem percebido. E isso é o bizarro da pandemia também, que a gente já falou 3 coisas da pandemia influenciar na mulher, né? Na nova discussão sobre isso, né? E acho que a terceira é agora, que é o fato de que se fez mais produto para limpar a casa mais fácil agora. Viram o quanto é pesado limpar a casa. É verdade. Agora todo criaram mundo um aspirador que exatamente isso. As famílias estão gastando mais com produtos em casa para limpar. Exato. Porque viram... Não, e as marcas de limpeza desenvolveram novos produtos facilitadores. E a gente está falando do recorte da classe média, que por um evento externo, uma força maior, teve absolutamente atípica, teve que limpar sua sujeira. Exatamente. Exato. E é uma coisa tão básica, entendeu? E que a gente realmente, tô falando aqui de mim mesma, nós todos não tínhamos noção do trabalho de limpar a sujeira, do peso da sujeira, do peso do trabalho doméstico. Isso. E não acaba, ele é contínuo. Então, o problema mesmo é que a gente precisa resolver quem vai fazer esse trabalho. Então, é um problema social e econômico e muito maior, não é? E equalizar esse trabalho dentro do tempo e dentro da economia mesmo. Não adianta a gente achar que eu preciso resolver isso dentro do meu relacionamento. Não, porque é uma coisa que precisa ser resolvida pela sociedade como um todo. Porque antigamente existiam escravos porque não tinha como remunerar aquele trabalho. Agora não pode mais fazer os escravos. As mulheres estavam fazendo a maior parte desse serviço. Agora as mulheres também estão trabalhando fora. Quem vai fazer? O ser humano tende a pegar uma diferença e usar essa diferença para ganhar em cima. Então, por exemplo, os imigrantes seriam as pessoas... O alvo minoritário, exatamente, para fazer o trabalho que ninguém quer fazer. Então, a gente precisa conversar sobre isso. A gente falou disso aqui antes de entrar, né? Que a questão de gênero, na verdade, é o que se opera nesse momento. O que a gente precisa mesmo é conseguir construir uma sociedade que não oprima. Isso. Que não precise oprimir ninguém. E aí o gênero vai ficar ainda para resolver a questão do filho, né? Que também se permeia com a questão do trabalho, mas não é só isso. E aí entra num outro ponto que é também o que a gente queria trazer aqui, que a gente já falou também, que é do cuidado, mas mais do que isso, abrir essa caixinha do cuidado. O que é esse cuidado? Né? O que consiste? Quais são essas atividades? O que é essa carga mental que a gente está falando?
Sim. Não é só preparar, não é só fazer a lista do mercado, não é só preparar que a casa tem que ser limpa uma vez por semana. É saber o aniversário do sobrinho, é saber o aniversário da mãe, é comprar um presente. Marcar médico, ver... quando uma pessoa da família ou um animal da família, quem é que leva no veterinário, que acorda de madrugada para dar o remédio, até isso, assim. Ainda que todo mundo ajude, o sentimental ali que tá falando, você que acorda cedo, você leva ele no veterinário. Você que é boa de organizar isso, mas geralmente é a matriarca fazendo essa atividade da divisão, né? O planejamento doméstico é praticamente totalmente delegado para a mulher, né? Sim. E aí, nesse lugar, o homem entra na fase da execução também, naturalmente. Então, a mulher vê tudo que tá faltando na casa, dá a lista, e aí o cara executa. E aí, isso vai gerando essa sobrecarga mental, né? Esse peso. A colaboração masculina ainda é muito nas tarefas e não no pensar da casa, né? No planejamento da vida, no mental da coisa, na organização mental da rotina. A questão dos filhos, da onde que era a pesquisa? Você que viu, né, Flor? Uma pesquisa espanhola que estava numa matéria do El País, que falava uma coisa muito legal de um casal que criou dentro da casa dele os ministérios, assim. E daí o marido era responsável pelo Ministério da Saúde. Todas as questões de saúde eram relacionadas a ele, entendeu? Claro, ele pode pedir ajuda. Óbvio. Mas as questões de saúde são relacionadas a ele. E aí essa coisa de pensar numa casa em ministérios, eu achei muito interessante. Incrível, eu acho que é um jeito que a gente pode começar a repensar e levar essas ideias, né? Porque o que acontece também em relação a tudo isso é que as mulheres, além de tudo isso, a gente tem que desempenhar um papel social de sensibilidade, de emoção, de ser uma pessoa mais agradável, de estar sempre sorrindo, né? Então, a mulher também se sente nesse lugar de que ela não pode, né? Não pode dizer não pode negar, não pode ser extremamente séria. Eu tenho um episódio da minha vida, assim, esses dias o meu Instagram me relembrou de uma foto que eu tô fazendo carão, eu tô séria, mas porque eu quero, porque eu tava me achando, entendeu? Me deixa me achar. E aí eu coloquei isso no meu WhatsApp e, assim, um cara que eu tinha ficado, sei lá, 10 anos atrás e conversava com ele por acaso, me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim: não gostei da sua foto nova, tá séria demais, eu gosto de você sorrindo. Aí eu fiquei assim, o que é o quê? Entendeu? Então, além de tudo, você tem essa cobrança pra performar, essa pessoa que tá de bem com a vida, entendeu? A mãe, ela posta foto muito feliz com o filho, mas dificilmente ela posta reclamando. Então, você vê hoje perfis que falam de maternidade real tendo mais ressonância. Porque ninguém quer ver uma mãe perfeita que não vai se trancar num banheiro e chorar de vez em quando. A gente vai chorar de vez em quando, porque não tá aguentando. Todo mundo chorando, gente. Nossa, pelo amor de Deus, pelo direito de se trancar no banheiro e chorar. Não, e eu só penso... batalhar por esse direito. E sabe o que me desespera? É que eu penso assim, eu leio tudo dessas coisas e eu falo assim, eu já estou me sentindo assim, e eu não tenho um filho. Como que essa pessoa está se sentindo então? Porque eu sei que um filho vai ser potência 1000. Então você fala, cara, eu também, eu nem tenho filho, não tenho sobrinho, não tenho ninguém, mas eu vou me sentir responsável também, porque não é possível, se eu tô exausta desse jeito, sem um filho, eu imagino então que você tá muito mais exausta. Porque uma criança ainda tá te consumindo o tempo inteiro, te perguntando coisas que você nem sabe. A vontade de virar e falar, minha filha, se eu soubesse, amada! Não, vai fazer lição. Imagina esses pais e homens também, mas imagina o quanto não foi responsabilidade das mães acompanharem essas tarefas no homeschooling, gente. Gente, meu pai me chamava de burra quando ele tinha que me ensinar, porque eu não tinha a menor paciência. Imagina você ter que fazer fórmula de Bhaskara. Não, eu não sei. No meio de uma pandemia. Eu não tenho ideia do que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu ia ter que assumir pro meu... Então, isso foi muito legal. Não, gente, se a pandemia já foi enlouquecedora pra gente, sabe? Realmente não dá pra ter ideia do que ela foi pras pessoas que têm filhos em casa. E especialmente para as mulheres. Exato, e falar em filhos é falar em mulheres. E é isso que a gente precisa primeiro separar, que criar um filho, obviamente tem a genética, a física, o mamar. O gestar, o dar de mamar, né? Existe uma questão biológica. Existem dias, meses e anos numa vida humana. Então, assim, tem dias do bebê que vai ser só mulher. Mas tem muitas outras coisas pros caras, tem tempo. Não, e tem muitas outras coisas mesmo na vida de um bebê que não estão ligadas diretamente à amamentação, né? Claro, exatamente. Todas as outras funções não são exclusivas das mulheres. Mas acabam ficando com uma responsabilidade. E aí a gente vê, assim, com certeza, várias ouvintes nossas, e os homens também, que veem isso acontecer na sua volta, e como reivindicar isso.
Eu acho que eu chego até esse ponto da nossa conversa e eu não sei responder, sendo que é uma coisa que eu acho que a gente estuda há tantos anos e pensa sobre isso, mas não é não é uma coisa assim que a gente vai fazer. Não, e essa não questão é vai estar resolvida. Eu acho que não tem solução, assim, tipo, você faz isso e você vai resolver. Eu acho que não dá também pra gente falar assim, não, mas é uma estrutura social, é assim, a gente é atravessado pelo social e pronto, acabou. A sociedade é assim, não tem como a gente mudar, porque também é muito determinismo, né? Dentro das nossas vidas, a gente tem um poder de transformação. Eu acho que a gente não pode mudar a sociedade como indivíduo, a gente não pode estalar o dedo e mudar a sociedade. Mas eu acho que a gente pode fazer alguma mudança na nossa realidade. E na nossa realidade, o que uma pisciana com ascendente aquário, depois também escutem meu podcast sobre astrologia. Mentira, eu não tenho, mentira, vamos fazer. Não ter vergonha. Se liberte do tipo assim, tirar aquela frase do mãe de merda, que eu adoro o quadro do calcinha larga, do mãe de merda ou tá tudo bem, não lembro, eu esqueço também. É normal ou é mãe de merda? Normal ou mãe de merda. Não existe mãe de merda, não existe perfeição, não existe esse mundo aí zoado mesmo. E a gente tem que ir largando, né? Então eu acho que misturar o privado e o público, não ter vergonha de chegar e falar, olha, meu filho tá doente. De ter vida privada, de ter vida privada, de ter dor de barriga. A gente tem dor de barriga, não precisa... eu vou bem... Claro, se você é uma pessoa tímida, calma, também não precisa falar as coisas. Mas eu digo, a gente precisa perder um pouco a nossa vergonha e ser mais humano. Pra gente poder tocar mais e falar mais sobre essa atividade pesada e chata que a gente vai ter que combinar pra fazer. E que ela não vai poder ser invisível mais, né? Exato. Sim. Ela tem que ser dividida, como não sabemos. Isso a gente também estava falando junto com a carga emocional. Primeiro que a jornada, é a famosa jornada tripla, né? A carga emocional. Jornada contínua, estão chamando hoje. É isso que eu ia dizer. Hoje em dia já pararam de dizer jornada tripla, que seria a mulher resolvendo maternidade, mais o seu trabalho fora de casa, mais as atividades domésticas. Hoje é uma jornada contínua. Ou seja, a mulher não tem descanso. Ela dorme e acorda para continuar funcional. Ela está em estado de alerta o tempo todo, né? Sim. E aí, por que isso? Porque as famílias em geral, jogam essa sobrecarga também em cima das mulheres. Então, as mesmas mulheres que estão cuidando dos maridos, dos filhos, cuidam do sogro, elas estão cuidando do sogro, dos pais, talvez dos irmãos, dos sobrinhos, de quem pintar vai cair na mão dessa mulher. Não, e a sobrecarga emocional que a gente está falando. A gente já falou disso recentemente, assim, de como os homens são poupados do trabalho emocional também, sabe? Da treta, do filho que tá com problema. Entendeu? De resolver aquele BO. De conversar, picuinha pequena. Imagina, eu vou levar pro seu pai, porque resolve antes na mãe. Por que resolve antes na mãe? O menos importante, o pai não pode conversar sobre aquela picuinha? A gente poupa os homens de um trabalho emocional, né? Quem vai tomar no copo laranja? Imagina levar pro pai essa discussão. O filho quer tomar no copo laranja e o outro filho quer tomar no copo laranja também. A mãe resolve tudo. A mãe que resolve o superficial. Mas isso não é superficial. Isso é a criação que você tá dando pro seu filho sobre o limite dele poder usar aquele copo ou não. Então o pai tem que participar. Perfeito. Né? Da criação daquele filho. E a participação ativa na educação e nas decisões e assumir a responsabilidade, sabe? Assim, o meu filho vai sair mais cedo do colégio para ir pra praia ou não. A decisão não é da mulher, a decisão é do casal, sabe? Porque sempre fica assim, não sei, mas o que você acha? E aí a mulher que vai tomar essa decisão e... Os números que a gente estava falando do El País são números de uma pesquisa espanhola, mas eu acho que são bem representativos mesmo assim. Diz que 87% das mães se consideram os principais responsáveis para que tudo flua adequadamente na casa. E 69% reconhecem que os parceiros delas colaboram, mas que é preciso pedir. E os filhos também percebem essa desigualdade de tarefas. Só 12% dos pais afirmam serem as pessoas de referência para as necessidades dos filhos, a pessoa que o filho chama. E contra 70% das mães. E só 14% dos pais está no grupo de WhatsApp do colégio das crianças. Isso. Só 14%. Amiga, e você falando, olha só que louco, eu fiquei me sentindo mal, porque eu fiquei pensando assim, que lá em casa, por vários motivos, por motivo de que eu sou muito perdida, pelo motivo de que eu estava fazendo mestrado, então também não estava com tempo nenhum, por um motivo de que homens têm mais facilidade de encontrar empregos que trabalham menos, sei lá, eu sempre tive que trabalhar muito e sempre me relacionei com pessoas que trabalhavam menos horas do que eu, então isso também aconteceu. Então lá em casa, o Thiago acaba organizando as coisas da casa. E, gente, eu me sinto... Cadê o mãe de merda ou mulher de merda? Mulher de eu merda. Me sinto a mulher de merda. Eu sinto assim, ele organiza. Exato, eu me sinto com vergonha
ou me sinto, tipo, mal, culpada, ou eu tenho que fazer alguma coisa, vou ter que beijar mais ele, porque, sabe? Porque eu tô ali devendo. Então, assim, é muito louco esse espaço, porque, e, na verdade, se parar pra pensar, talvez ele nem faça mais, talvez seja igual, porque a gente acaba se ocupando de outras milhões de coisas. É aquele negócio de quem tem um olhar, quem decora a casa, quem, entendeu? Ah, tem um negócio quebrado, quem que vai chamar? Quem que viu que tá quebrado? Tudo isso tem um peso, é um peso invisível. Não entra no PIB, como a gente falou, né? O trabalho doméstico, ele não entra no PIB, não está contabilizado. Imagina se contabilizasse, o que que isso representa. Porque ninguém vai para o trabalho bonitinho, cheirosinho, fazer o seu trabalho, se você não tem uma camisa limpa e passada em casa, se você não tem uma refeição no teu prato quando você chega. E aquilo que a gente falou, dos jovens terem voltado para a casa dos seus pais, os jovens que estavam no início da vida profissional, que tinham saído de casa há muito pouco tempo, né? Com a pandemia, muitos, teve um movimento grande de jovens que retornaram a casa. É o que você disse. Voltou a sobrecarregar aquela mãe que já estava em paz, aquela mãe que pensou, beleza, Me livrei, agora meu filho está andando com as próprias pernas. E, de repente, chega um ponto que não está mais. E aí, quando ele vai precisar de ajuda, quem vai suprimir esse cuidado novamente vai ser a mãe, a mulher. Não, e eu acho que é preciso a gente reconhecer também que nem sempre a mulher vai estar disposta a abrir mão dessas tarefas num primeiro momento, entendeu? Porque é muito difícil saber delegar, especialmente quando você é a responsável pelas coisas, entendeu? Quando você se estabelece como essa pessoa cuidadora, como essa pessoa que faz a roda andar, você não consegue abrir mão das funções, é muito mais difícil abrir mão das funções. Isso os estudos demonstram também, que só 24% das mulheres são capazes de delegar essas tarefas para os outros, deixar para os outros. Essa mesma pesquisa, tá, gente, do El País. 72% das mulheres admitem que elas criticam e fiscalizam a forma que as outras pessoas fazem as coisas. É verdade, isso A gente é uma coisa de, não, deixa que eu faço, porque eu vou acabar antes de você, ou eu vou sair, mas eu deixei uma comida pronta para você na geladeira. Se você não souber onde que tá aquilo, me chama que eu pego para você. A pessoa que quer se desvencilhar da carga mental, ela tem que abrir mão dessas coisas. Sim. Entendeu? É tipo, vai desde um namorado antissocial, sabe? Que já aconteceu comigo, assim, de ter um namorado antissocial e tal. E a minha preocupação... De você ter que servir o prato dele? Não, a minha preocupação era, tipo, quando eu tenho outros programas na minha vida, como que esse cara vai se ocupar, entendeu? Porque o homem, enfim, o trato social também vai para a carga mental. Aquilo que a Dani falou, de quem sabe quando é o aniversário, que compra um presentinho. Quem marca os jantares. Quem marca o jantar, quem fala com a mãe, com a sogra, quem com todo mundo. Quem organiza o churrasco assim, chamando as pessoas. Isso. Acaba se somando, né? A mulher acaba ficando responsável por tantas coisas que até a vida social do outro entra na agenda dela. Sim, e aí como a gente vê então que nós fomos criados de formas diferentes em razão do nosso sexo e também entre vários outros motivos, mas esse é o principal que a gente está conversando, a gente precisa então olhar para essas características que não foram ensinadas à primeira vista, né? Então, por exemplo, os homens vão ter que olhar para sentimentos, para as emoções, para as coisas ditas femininas, e a gente vai ter que olhar para essas outras coisas e aprender a ser mais foda-se como homem, aprender a não ser tão perfeccionista, não que também isso seja de gênero, mas ser mais livre, mais despreocupado com o resultado também, né? Me parece que o homem é... Aquela pesquisa do LinkedIn, né, que o LinkedIn fez, que quando um homem ele tem 70% dos requisitos para se candidatar a uma vaga, ele já se candidata. Então, se tem lá, ter experiência em alguma coisa, um curso, uma formação, um inglês avançado, se ele tem 70% dos requisitos, ele já se submete o currículo dele. Uma mulher precisa ter muito perto de 100. Nem passa pela nossa cabeça, né, mandar? Não passaria pela minha cabeça mandar se eu não cumprisse um requisito. Só se eu tivesse 100%, com certeza. Então, e aí os homens mandam e eles se colocam no lugar de poderem ser contratados. Então, eu não acho isso ruim. Eu acho que nesse lugar a gente tem que tirar esse peso, né? No começo do programa, o que eu fiz? Pedi para vocês irem lá conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Não, é super difícil para mim isso, porque eu tô tendo que pedir para o meu trabalho ser remunerado. E como mulher, eu não sei ser remunerada assim. E aí o louco que a gente vem nesse dia 8 de março da mulher, e a gente vem falar da mulher para dizer que a solução não é feminino, a característica feminina. A solução é misturar essas características e se tornar um ser humano mais completo, né? Mais autônomo, mais livre e, ao mesmo tempo, mexendo no seu emocional, no seu sentimento,
tendo as características femininas também, né? Não vamos inferiorizar e nem supervalorizar. Perfeito. Não supervalorizar as características masculinas e tentar imitá-las. Que é a figura da Mulher Maravilha. A gente tá acabando fazendo, exatamente. A figura pegar o duro do endurecer. E a mulher que fala, não, eu aguento tudo, eu venço, eu dou conta, eu sou guerreira. É lindo isso, porém, quanto mais guerreira e quanto mais você se assume que você aguenta tudo, mais vai cair no teu colo. E menos a gente tá arrumando a sociedade, esperado, né? Exatamente, daquele papel da sociedade, né? Então a gente espera daquele triângulo pai, filho e mãe. Não adianta nada você dar mais espaço para as mulheres nas coisas que eram ditas dos homens se você não equaliza o que já estava, porque elas já estavam ocupadas, entendeu? A gente já estava 100% ocupadas com as funções ditas femininas, então eles precisam assumir um pouco dessas funções. E deixar de ver como masculino e feminino, né? E entender isso é entender também que também não adianta a gente buscar uma igualdade por uma igualdade, uma entrada no mercado de trabalho. É entender que esse trabalho existe e que alguém precisa fazer. Porque se a gente buscar só a igualdade, a gente corre o risco de mudar esse nosso problema de gênero para a classe social, porque daí eu vou transferir, né? Eu vou pagar para outra pessoa fazer aquele trabalho. No princípio vai ser mulher, mas digamos lá num futuro perfeito que não tem problema de gênero. Feito igualmente entre mulheres e homens. Eu vou pagar para uma imigrante, sei lá, que vai fazer esse trabalho que eu não quero fazer. Ou seja, precisamos olhar para esse trabalho que ninguém quer fazer. Precisamos olhar para esse trabalho que aparentemente atrapalha a gente a alcançar a produção nessa sociedade capitalista, mas atrapalha, não atrapalha, faz parte de quem a gente é, deveria ser parte da nossa rotina diária. Não sei, eu mesmo assim falo que eu odeio, gente, eu odeio limpar a casa, não é por questão de gênero, tipo, eu tenho pavor. Eu também. Mas limpo uma casa como um brinco. Eu também, exatamente. Ninguém limpa uma casa como eu, mas odeio. Exatamente. Poderia fazer todos esses trabalhos assim perfeitamente, mas tive que abrir mão desse perfeccionismo porque eu trabalho muito com o meu trabalho remunerado. E por que será que eu odeio? Talvez eu odeie porque eu não recebo mesmo dinheiro pra isso. Porque eu não recebo dinheiro pra isso. Porque eu prefiro quero ganhar dinheiro, então eu não quero. É isso, é total isso. No final das contas, não é que eu não amo você. É que você não me dá dinheiro. Paga o suficiente. Ao contrário, você tá me usurpando. É isso. No final, casa, eu te amo, mas você não paga as minhas contas. E a gente queria que o lar pagasse as nossas contas. A mesma coisa para as mulheres que cuidam de suas famílias, o quanto é injusto dizer, né, não trabalho ou não tenho uma profissão e gente... Cuidar da casa é uma profissão. O cuidado é um trabalho muito pesado. A minha avó Amélia, por exemplo, que sempre morou comigo desde quando eu nasci, hoje ela já é falecida, a minha avó ela acordava antes de todas as pessoas da casa, mesmo a gente enganando ela. A gente enganava ela que a gente tinha que acordar um pouco mais tarde, porque senão ela acordava no mínimo meia hora mais cedo para fazer o café da manhã da primeira pessoa que acordasse. Então, se era o meu pai que era o primeiro naquele dia, ela ia fazer o café, o leite quente para deixar para ele, para o genro dela. No caso, se fosse eu, quando eu ia para o colégio, para a faculdade, ela acordava cedo para deixar um suco, uma vitamina, depende do que eu quisesse. E aí, às vezes, a gente dizia que não ia acordar tão cedo, ela escutava alguém pôr o pé para fora da cama, ela levantava porque ela se sentia na obrigação de fazer isso. Olha, eu aqui achando maravilhosa. Não, ela era maravilhosa. E eu quero que ela seja reconhecida como maravilhosa, apesar mas de... ela não precisava fazer isso para ser maravilhosa, ela já era, Não, né? de jeito nenhum. Ela era uma pessoa maravilhosa, extraordinária, mas ela nunca foi reconhecida como uma pessoa que trabalhava. A minha avó paterna, ela só comia depois que todo mundo já tinha comido. Ela só almoçava depois que todo mundo já tinha almoçado, porque ela tinha medo de que faltasse. Vai que faltava. Olha isso. Vai que o fulano quer repetir o prato. Então, isso é uma coisa linda que, quer dizer, eu não sei se é uma coisa linda, mas é uma coisa que eu agradeço até de ser brasileira, que viver nesse país de muita desigualdade, é que a gente tem muita história de mulher foda. Muita. Todo mundo tem mulheres, figuras femininas muito fortes, muito foda. E isso é um privilégio, porque então pra gente, essa questão, entender que homens e mulheres são iguais e diferentes é muito fácil. Porque a gente viu, na realidade, elas conquistando tudo aquilo que era mundo dos homens, né? Então, a gente vê ao vivo, agradecer né? as nossas ancestrais por tudo que elas fizeram pra gente estar aqui. Sim. E todas as mulheres que cuidaram de todas as pessoas que fizeram as grandes invenções. E dos homens que cuidaram também, que legal que conseguiram chegar nesse... Mesmo a sociedade nunca colocando esse ponto, ele conseguiu chegar perto disso, e mesmo a maré levando para outro lado. Porque não é fácil. E também, o cuidado é o que gera a nossa sociedade de um modo geral, né? Não existe sociedade se ela não tem uma condição emocional ali saudável, né, gente? Estamos vendo nessa pandemia. Luxo! Saúde emocional é luxo.
Bom, acho que nosso papo por hoje tá chegando ao fim, mas assim, a nossa bancada feminista tá formada, entendeu? Eu Sempre esteve. Gente, eu Sempre amei. esteve. Vocês sabem que eu tô tentando me infiltrar. Eu sou mau caráter mesmo. Eu vou começar a postar mais foto minha pra vocês se acostumarem comigo. Comigo. A Dani tá lançando, junto com outras parcerias, um podcast que se chamará Infinitas Marias. Não sei se hoje, 9 de março, já vai estar no ar, mas se tiver, procurem nas plataformas digitais e a gente vai deixar tudo linkado na descrição. Eu queria aproveitar para agradecer que hoje você está aqui não só como amiga, mas como especialista na nossa mesa. Obrigada por topar ser a nossa primeira. A gente estava também até um pouco nervosa aqui hoje para fazer um papo com mais gente. Surpresas que deu certo. E assim, eu vou tietar, tá, gente? Porque eu tenho direitos, o podcast é nosso, a gente fala o que a gente quiser. Ela é mãe, é maravilhoso, esse grupo aqui é mãe, entendeu? Mas a reflexão que eu trago para esse 8 de março, para mim mesmo, é que eu aprendi muito de sororidade com essas mulheres que estão aqui na minha frente. A gente construiu esse caminho junto. E um exemplo, sabe, do que é a sororidade de verdade, não é a gente ficar postando no Instagram da nossa amiga Mana, você tá linda. Isso é legal, isso é essencial. Mas o que a gente tem que fazer na sociedade é operar a mudança. É olhar para, especialmente para as mulheres que estão em condições muito diversas da nossa, muito diferente da nossa. E aí eu queria trazer um exemplo do nosso último carnaval, em que estava eu e Daniele, depois de, assim, muita bebida, mas porque era carnaval e podia beber a bebida direto do ambulante, entendeu? Você podia pegar do isopor e pôr na boca. Nossa, nem sei o que é isso. Uma coisa que não dá mais pra fazer hoje em dia. Mas a Dani comprou água enquanto a gente estava esperando um bloco e foi levando de mulher para mulher que estava na corda de um bloco enquanto a gente estava esperando. Era um bloco que estava todo mundo lindo e feliz num sábado, domingo de carnaval dançando, mas tinham muitas mulheres segurando a corda daquele bloco para a gente poder desfilar. Eram as mulheres que estavam fazendo o trabalho grosso e eram muitas da mesma família, que estavam ali para fazer um dinheirinho extra. Verdade. E a mulher que eu vi realmente, que estava olhando para as outras mulheres naquele dia, foi você, amiga. Nossa, eu vou chorar, foi lindo. Foi maravilhoso. Porque aquelas mulheres eram lindas, elas né? Era uma família e tinha uma história super triste, que o filho tinha falecido. Um filho tinha falecido há uma semana e elas estavam segurando a corda. E elas estavam felizes, era isso que foi uma lição para nós, né? Porque elas estavam assim, tipo, para elas aquilo era... Elas estavam fazendo um ritual, né? Completando ali, fazendo a festa. Elas sabiam a importância que elas tinham ali. E levando dinheiro para casa para pôr comida na mesa. E o quanto aquilo estava ajudando naquele momento de sofrimento. Porque para mim, no momento de sofrimento, eu queria ficar em casa sem me mexer, né? E a pessoa estava lá querendo levar para os outros e no trabalho braçal. No trabalho duro, né? E aí essa cena foi muito linda. Dani levou água para todas elas e chorou com elas, abraçou e foi muito lindo. Eu acho que a gente tem que levar essa lição para nossa vida e tentar fazer sempre um pouquinho mais. Eu não dei beijo na boca dessas mulheres, nessas não, né? Graças a Deus. Das outras todas eu dei beijo, desculpa. É isso, gente. Vamos repensar as nossas relações de gênero, vamos repensar a divisão da carga mental e do trabalho e tentar ter vidas mais leves um pouco. Fazer uma travessia um pouco mais leve, né? Bom, então, depois dessa falação, hoje falamos, vamos para as indicações. A minha indicação hoje é um filme um pouquinho mais antigo do Tim Burton que se chama Grandes Olhos e que conta ali a história de um marido que se apropria do trabalho da esposa e é uma coisa que a gente vê acontecer tanto, né? Os homens tomando créditos aí pelo trabalho das mulheres. E um podcast da ilustríssima conversa da Folha de São Paulo, que se chama Feminismo Neoliberal, deixa os 99% para trás, com a Heloísa Buarque de Holanda. E a sua, Dani? Então, eu anotei aqui 2 episódios legais que explicam também de uma forma bem legal. Um é o Explicando, do Netflix, sobre mulheres, que faz um resumo bem legal. E tem também o Greg News, sobre cuidado, também trouxe uma visão bem interessante. E aí eu trouxe um filme um pouco mais denso, mas eu juro que ele é legal, ele é de 2002, é As Horas.
é sobre a Virginia Woolf e eles fazem 3 histórias, assim. Então é a história da Virginia Woolf, uma mulher lendo um conto que ela não está conseguindo terminar de escrever nessa primeira parte, né? Aí é uma mulher dos anos 50 numa família que lê esse livro e já é automaticamente também influenciada, e uma mulher da tempo atual, que é a Streep, lá maravilhosa, a Meryl Streep, em 2002, então assim, é super legal, é denso, é pesadinho, mas vale a pena, acho que vale a pena se jogar. E aí o livro, que já foi falado aqui várias vezes, mas ele resume bem toda essa discussão e traz pontos bem interessantes pra gente ficar alerta na luta, que acho que isso que é o mais importante, que é uma coisa presente e futuro, né? Que é o Feminismo para os 99%, um manifesto. Bem legal, fininho e gostosinho de ler. E eu tenho uma série pra indicar, que todas nós já assistimos, todas Maravilhosa. somos apaixonadas, Marvelous Mrs. Maisel, que fala também um pouco dessa coisa de profissões de homens e mulheres, se passa nos anos 50, então essa é uma discussão bastante presente e ao mesmo tempo é uma série de comédia maravilhosa, todos os personagens são super carismáticos, incrível, apenas incrível. Figurino. Eu já assisti 2 vezes inteira. Figurino maravilhoso. Figurinos maravilhosos, Marvelous Mrs. Maisel. É isso, gente. Nos encontrem. Dani, qual é a sua arroba pra quem quiser te conhecer? Gente, a minha arroba é @Daniele, com 2 L's, Tavares. Cadê a minha Coca, Daniele, 2 L's? Não esqueçam. E no final que eu tô na moda. Não é toda, não é todo, é tode. Daniele Tavares com 2 L's. A minha arroba é Flor_Reis. E a minha é Thay Pascoal. Vocês também podem nos encontrar no Instagram do Convite para Ser Adulto, no grupo da nossa comunidade do Telegram. Também é só digitar lá ou ir pelo link na bio. E a gente também tá no e-mail convitepraseradulto@gmail.com. É isso, gente. Ficamos por aqui. Um beijo, gente! Obrigada, um beijo!